Fala, amigo Tailgater. Apenas uma nota. Nenhuma regra de quarentena foi quebrada com esse podcast. Gravamos ele no dia 8 de março. Já faz um tempinho. Esperávamos lançá-lo em uma época diferente, prestes ao Opening Day, mas não rolou. Então, é isso. Também já pedimos desculpa pela parte das dicas, que ficou com alguns cortes abruptos, justamente por causa da quarentena. Não imaginávamos que estaríamos nessa situação. Apesar de eu várias vezes ser muito apocalíptico nos comentários, mas nós não imaginávamos que chegaríamos nessa situação. Então, perdoem a edição. É isso. Então, toca o barco. Tá todo mundo pronto? Eu vou ter que fechar a janela, porque começou a bater um vento geladíssimo aqui, 2 segundos. Vento gelado no Rio, o mundo tá acabando. Tá acabando também, porque a gente tá sem cerveja aqui no quarto. Tem isso também. Ô, vocês dão um minutinho que eu vou pegar 2 cervejas lá? Parece inverno aqui, cara. Tá totalmente atípico esse mapa. Totalmente atípico. Brincadeira. Se você acordasse aqui sem saber a época do ano, sei lá, na terça-feira, você jurava que era junho. Nossa senhora. É a inversão dos polos. Maldito terra plana. É isso aí. Eu tô pronto aqui, hein? Então, pessoal, vamos lá. Vou fazer contagem agressiva e a gente começa. Ok. 3, 2, 1... Fala, seus doentes, tudo bem com vocês? Ou já estão todos entediados? Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone, o podcast que chega para acabar com o marasmo da sua quarentena, trazer um pouco mais de esporte e tentar arrancar algumas risadas. Então, chega mais Clay, chega mais Dodô, vem logo Fernandão e bota um casaquinho Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um podcast do Tailgate Zone. Dessa vez, eu não posso falar que na minha frente eu tenho o grandíssimo Dodô, porque hoje o negócio está repleto de gente aqui, porque é especial, é Opening Day, né? Então, fala Dodô, fala Fernandão, fala Rafiki, um de cada vez, por favor. Fala, meu querido, aqui é o Dodô, começando mais um já consagrado podcast do Tailgate Zone. E agora eu gostaria de batizá-lo. Mais um podcast do Zonecast. Olha lá. Vamos reduzir esse nome, muito grande. Fala, Fernandão. Fala, Felipeta. Fala, Dodô. Fala, Rafiki. Alegria estar com vocês de novo. Depois de quase 3 meses do nosso encontro lá em Louveira. É muito bom falar com vocês e principalmente falar de Opening Day, que é uma coisa que eu gosto muito, e de beisebol, que é maravilhoso. Coisa linda. Fala, Rafiki. Mas às vezes a gente tenta ensaiar melhor pra ver se os dois não falam ao mesmo tempo. Mas vamos de novo. Oba, meu povo! Eu queria estar mais feliz com o Opening Day, mas o Yankees 2020 é igual os 2019. Todo mundo machucado. Inclusive a minha história de Opening Day, de Opening Day não, mas a minha história de MLB vai ser sobre isso aí. Mas daqui a pouco a gente fala. Então, todos estão bem? Todos contentes? Como estamos? Saudades. Saudades. Saudade também. Eu inclusive, vou fazer um bate-volta aí pra São Paulo dia 28, mas não vai dar tempo de fazer absolutamente nada. Não. Isso é uma pena, porque senão a gente podia... tomar cerveja não adianta falar tomar cerveja junto, mas você não toma muito cerveja, mas pelo menos tomar alguma coisa junto. Eu até tomo, por exemplo. Quinta-feira eu tomei uns 3 chopps, né? É o máximo que eu faço, mas... É isso aí. Risos, 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 tomar uma cerveja, chopp, só dando risada mesmo. Vocês vão ficar em casa. Tô vendo que vou adorar essa edição. Fernandão, o que foi que eu te chamei essa semana? Falei, vamos fazer um podcast especial, conversei com o Dodô e vamos contar histórias, né? Exatamente, vamos contar história. História de Opening Day, história de beisebol. Vamos lá. Exato. Eu meio que obriguei a todo mundo separar uma historinha aí, só para o pessoal entender. Uma historinha não precisa necessariamente ser de Opening Day, mas uma história sobre beisebol, porque o beisebol tem histórias... há 1000, tem milhares de histórias, é o esporte mais antigo, é o esporte americano mais antigo, e histórias não faltam. Só que antes de começar essa coisa toda, vamos lembrar de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Dodô, por favor. Twitter um pouquinho diferente, tem o _BR. Você vai encontrar esse podcast nas principais plataformas, inclusive o site
www.tailgatezone.com.br. É isso aí. É isso aí. E tivemos a última parte agora do The Books on the Table, que o Fernandão fez um trabalho excelente com esta coluna. E curtam bastante agora a temporada que começa, certo? Errado. Temporada agora só lá para maio, isso se não cancelarem a temporada 2020. Triste, mas é verdade e também não deixa de ser algo esperado, afinal, esse ano mal começou e já cancelaram tanta coisa. Foi fantasia de carnaval, foi atriz, foi humorista, foi até aquele vovô simpático, o Drauzio Varela. Era só questão de tempo, até um vírus chegar e mostrar que pode cancelar mais coisas. Brincadeiras à parte, solta o giro news aí, vinheteiro. Um giro pelas notícias da semana. Opa galera, hoje sou eu na bancada. Na segunda-feira passada, dia 16 de março de 2020, a MLB soltou uma nota dizendo que adiará o começo da temporada regular em 8 semanas. Ainda não existe uma data certa, mas isso significaria começar lá para o mês de maio. Essa medida foi tomada como segurança contra o Covid-19. Nessa nota, a MLB diz que está seguindo as diretrizes do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, lá dos Estados Unidos, que é um dos principais órgãos de saúde pública do país. A Liga também disse nessa nota que o intuito é conseguir realizar o maior número de partidas, mas que não garantirá os 162 jogos por equipe. De qualquer forma, antes da nossa diversão, das nossas ligas, dos nossos jogos, a saúde de todos. Então teremos que aguardar mesmo, e eu, com a minha inteligência artificial, pelo que ando vendo na internet, essa data pode ainda não ser a melhor, mas prefiro não acabar com a esperança de todos logo agora. Ainda sobre a MLB, nessa nota não constava nenhuma informação sobre cancelamento ou adiamento do draft de 2020, que acontece lá para meados de junho. O Jogo das Estrelas, que até então tinha data de 14 de julho, também não teve nenhuma alteração comentada. Por enquanto é isso, fiquem ligados em nossas redes sociais que daremos mais informações. Vinheteiro, agora solta a vinheta para o baseball que os meninos vão contar histórias. Então, Rafik, pode começar com a tua história, bicho. Olha, basicamente, eu acho que a minha história foi até, se não me engano, no Wednesday Night Baseball, que é aquele jogo de quarta-feira à noite transmitido pela ESPN, que foi logo depois, sei lá, foi uma semana depois de um fã do Texas Rangers morrer tentando buscar uma bola que saiu de campo. Vocês devem lembrar dessa história. O fã foi atrás da bola e foi pular para pegar a bola. Só que esqueceu que o cara estava no segundo deck e no que ele pulou a grade de proteção e caiu no campo, né? Morreu na hora. E muito estava se falando também, também foi perto daquela época do home run 500 do Alex Rodrigues, que foi pego por um pegador oficial de bolinhas, digamos assim. Pegador profissional de bolinhas. Eu até esqueci o nome do cara, que muitos acham mau caráter. Tem até um perfil no Twitter e tudo mais, para mostrar todas as 300.000 bolas que ele já pegou em 300 estádios na Major League afora. Esse cara que o Rafik falou é o Zach Hempel. Deixaremos alguns vídeos e a conta do Twitter dele na divulgação do podcast. E justamente quando essa polêmica estava muito em alta de gente, temos que parar de correr atrás de tantas bolinhas, no meio desse jogo, uma bolinha, uma foul ball normal, saiu de campo. E caiu na mão de um senhor adulto, lá com, sei lá, seus 30 e muitos, 40 e poucos anos, que estava com uma luva gigantesca para pegar a bola. E ele pegou a bola e ficou feliz, começou a comemorar e tudo mais. E logo atrás dele tinha uma criancinha, sei lá, seus 4, 5 anos, e começou a chorar muito porque ele não pegou a bola. Mesmo esse senhor acredito que devia ser a primeira bola da vida dele, porque ele estava muito feliz, ele comemorou demais por ter pego a bola. Ele não pensou 2 vezes. Ele pegou a bola da mão dele e botou na mão de uma criança, e a criança falou de chorar na mesma hora. São, às vezes, os pequenos gestos junto com o esporte que mostram a força que o esporte pode ter para educar uma criança. E, especialmente no meio desse contexto todo, de justamente estar em voga
a falta de educação dos adultos com as crianças no ballpark, como isso poderia até atrapalhar a convivência das crianças no futuro com beisebol. Eu achei esse gesto fantástico e a própria narração da ESPN ficou meia hora exaltando o homem que fez isso. Genial. São pequenas histórias que podem mostrar como o esporte pode ser especial para uma criança. Incrível. Sim. E quem visita ballpark e vê esse negócio de pegar a bolinha, o quão é importante, eu diria para todo mundo, né? Mas o quão é bem mais importante para uma criança, né? Como elas marcam isso, o que é a experiência de estar dentro do ambiente, né? Cara, que a gente falou sobre o beisebol ser. A gente deu aquela discussão de colocar material esportivo, o fornecedor de material esportivo na camisa para fazer divulgação. Tem muito disso, né? Da experiência toda, isso é uma das coisas que são uma marca do beisebol, por exemplo. Eu costumo falar que as melhores recordações que eu tenho de criança é justamente no Canindé. Apesar das derrotas da Luz, etc e tal, pode até zoar, mas as melhores lembranças que eu tenho de criança são no Canindé. Então, dá para imaginar o quanto que isso que o Rafico falou realmente pesa, né? Sim, o quanto que isso deveria ser mostrado, reprisado e repisado, porque a gente sabe o beisebol é um esporte que carece de um rejuvenescimento da sua base de fãs, né? A gente sabe que o beisebol tem os fãs mais velhos, mais idosos, a galera ali da casa de 30 alto, 40 anos. E aí quando você vê gestos como esse, eles são bastante relevantes para trazer as crianças para dentro dos ballparks. Muito legal isso. Sim, muito bacana. Rafik, quer acrescentar mais alguma coisa na sua história? Agora não, até porque eu vou ser sincero que eu tô tentando até me animar com o beisebol, mas ainda não engoli na off-season, não. Foi meio complicado, achei meio pesado para todos. A gente discutiu isso em outro podcast, né? A não punição do Manfred Velásquez, né? Sim, eu acho que a gente pode até tentar marcar isso mais no meio da temporada, o que isso causou, né? Porque a gente já tá ouvindo bastante. A gente tá ouvindo bastante que os jogadores dos Astros no Spring Training já estão tomando bolada para danar, né? Quando começar a temporada, e a hostilidade dos torcedores vai ser algo gigantesca. A gente vai ter muita coisa a discutir. Porque, por enquanto, tá todo. O Houston tá só ali no Arizona. A girar os Estados Unidos. Sim, sim. Eu tô curioso também para ver o que vai acontecer com isso. E eu quero muito ver a série contra os Yankees, lá no Yankee Stadium. Essa vai ser linda. Essa vai ser interessante, mas ela já vai ser, se não me engano, ela vai ser já em julho ou agosto. Ela vai ser muito pra frente na temporada. Mas eu tô querendo ver, por exemplo, o Opening Day do Astros, que vai ser contra o Angels, em Los Angeles, e o pessoal do Dodgers já comprou uma porrada de ingressos. Eita! É verdade. É isso aí. Tá combinado com vários ingressos, vão lotar o estádio do Angels. Esse jogo eu quero ver. Agora vocês segurem as perucas, porque esses jogos vão demorar, mas tô junto com vocês. Quero muito ver esses duelos. Apesar de não concordar, eu vou recriminar não, que eu acho que é justo pela sacanagem que foi feita. Assim, cabe só uma pequena pincelada de contexto, para quem não acompanha tanto assim, já se animou com o The Books on the Table e tá vindo ouvir um pouquinho sobre beisebol. A gente já comentou sobre isso aqui no podcast. Como sempre, a minha memória não funciona, eu não sei qual foi que a gente estressou esse assunto, mas teve lá um início de catástrofe mundial com o roubo de sinais, a gente já falou sobre isso, e estamos desgostosos um pouquinho com o início da temporada por conta disso, e o desfecho não tão bacana que deveria ter acontecido com a punição aos times que são envolvidos nisso. E aí o Opening Day, que já é um evento tradicional, começa já a ficar um pouquinho aquém do que a gente gostaria, mas de qualquer forma ele é o início do esporte mais americano de todos. Então, por isso que estamos aqui num evento especial com praticamente todo o time do Tailgate, só o Rafa e o Henriqueta que infelizmente não conseguiram participar, mas e aí, pelo menos com os dois especialistas na área, o senhor Fernandão e o senhor Rafik, para tentar passar para vocês um pouquinho de história. E aí, aproveitando só o ensejo para dar um pouquinho de contexto, por que o Rafik tá tão puto. Deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre esse lance aí dos hit by pitch que os jogadores do Astros vão receber ao longo dessa temporada. É claro que isso não vai
trazer a World Series para os Dodgers, principalmente. Eu sou um torcedor dos Dodgers e senti na pele o fato do roubo de sinais. Mas num esporte tão tradicional e onde existe uma ética tão profunda entre os jogadores, quando a liga não pune exemplarmente os infratores, cabe à comunidade dos próprios jogadores fazer isso. Então, eu acho que não é o melhor, mas é o que vai fazer os caras dos Astros sentirem na pele a enorme caquinha que eles fizeram em 2017. É isso aí. E não só a enorme besteira, como também a besteira do Manfred. Eu vou ser sincero que eu tô até surpreso do Manfred não ter caído como comissário. Ficamos todos, né? A gente chegou a comentar isso, né? Pior de tudo, toda vez que ele abria a boca para tentar se justificar, ele piorava a situação. Uhum. Tá muito mal contado. Tem muita coisa mal contada. Tem muita coisa mal contada, exatamente. Especialmente a entrevista do... Gente, esqueci o nome dele, mas do manager do Astro. Alguém me ajuda? AJ Hint. Hint, isso mesmo. Ele deu a entrevista para a própria... Acho que foi para a própria Major League Network. E uma das perguntas foi... o Astros continuou usando o esquema de trapaça em 2019? Ele falou 1000 coisas. É uma pergunta muito simples, né? O Astros continuou usando o esquema? Sim ou não? Ele ficou 10 minutos respondendo e não respondeu nem sim nem não. O que, para mim, na prática, acaba sendo um sim. Um sim, uma confissão. Uhum. Fica muito mal. E justamente isso eu acho que é o que pega. Foi investigado, mas não foi investigado. O relatório da investigação claramente tem altas contradições e claramente mostra que não foi investigado tudo. E que a tentativa é fazer qualquer coisa para abafar a situação. Isso eu acho que é o pior de tudo. E o pior de tudo é o próprio comissário da Liga dizer que o título de cada ano é um mero pedaço de metal. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é lamentável. Isso aí você menosprezar sua própria liga, né? Exatamente. Só continua manchando o Opening Day antes de ele acontecer. Eu, como brasileiro, posso falar que num país sério, um cara que fala uma coisa dessa seria demitido na hora. Então, sim, com certeza. A mesma coisa que falar que dólar alto é bom. Mas não vamos entrar nesse assunto, não, por favor. Voltemos ao Opening Day. Voltemos a isso. Voltemos às histórias do beisebol. Mas legal, então vamos prometer tentar fazer um podcast lá para junho, julho, exatamente sobre como vai estar a temporada, e a gente comenta esses pontos do que anteciparam aí que tiveram nessa off-season, que podem afetar o andamento dela. Dodô, sua história, por favor. Eu queria primeiro fugir da pauta, ainda na pauta, mas fugir da pauta, não falar da MLB, mas falar um pouquinho do beisebol no Brasil, porque acho que até para te acompanhar mais, tem alguns nomes que são familiares quando você começa a ver alguns times menores e quando você acompanha principalmente o que está relacionado às seleções, né, as seleções de base e as adultas, de locais icônicos no Brasil. E tem gente que ainda acha que o beisebol no Brasil ele é recente, nem tanto assim. Então a gente tem algumas informações que eu acho que são relevantes, que fazem parte da história, e aí eu queria aproveitar a oportunidade de contar a história e contar a nossa, já falando do Opening Day dos caras, e falar um pouquinho do nosso Opening Day, do Opening Day do beisebol no Brasil, que estaciona no tempo, mas enfim, a gente acho que vale a pena mencionar. E aí, lá em 1850, quando alguns trabalhadores que residiam no Brasil, né, residentes do Brasil, porque todo mundo acha também que a maior parte da cultura do beisebol vem dos orientais, né, vem dos japoneses, principalmente, mas isso começou há muito tempo atrás. Brasileiros com funcionários do consulado americano que acabaram trazendo o esporte para o Brasil, já em meados de 1850. Isso acabou crescendo. Lá já em 1910, mais ou menos, a Mackenzie começou a patrocinar alguns jogos, e isso, para quem conhece um pouquinho do esporte universitário em São Paulo, principalmente, sabe que a Mackenzie é bem tradicional em alguns esportes, principalmente no beisebol, até hoje, né, tem bons times lá, assim como o time da USP é muito conhecido, muito bom. Mas isso já em 1910, o Brasil tentando engatinhar ali, tentando fazer o esporte se tornar um pouquinho mais tradicional. E aí, depois de mais ou menos 10 anos, entre 1910 e 1920,
E aí, com a imigração japonesa já acontecendo nesse meio tempo, né? Até antes de 1910. E em São Paulo, principalmente no Paraná, que é onde ainda até hoje existem times bem relevantes no beisebol brasileiro, que a cultura se manteve. Nós temos um estádio muito icônico no estado de São Paulo, que acho que para todo mundo que acompanha, né, já ouviu falar diversas vezes as seleções de base jogando nesse estádio, ou parte dos campeonatos sendo jogado nesse estádio, que é o estádio municipal de beisebol, o Minichi, que foi construído em São Paulo. É o primeiro de todos no Brasil. Isso é muito importante, é muito relevante. Ele foi construído em 1958 para os Jogos Pan-Americanos, que foram sediados no Brasil em 63. E esse estádio tem capacidade para quase 3 mil pessoas, talvez entre 2.000 e 3 mil pessoas. Que eu considero o nascimento, o surgimento desse estádio como o nosso primeiro e único Opening Day brasileiro. Linda história, Dodô. Então, o que eu acho legal é que, assim, o Dudu comentou do Mackenzie, coisas pessoal, trabalho em Alphaville, beleza, às vezes eu faço o caminho de volta para casa aqui para Jundiaí, por um caminho por dentro para não pagar pedágio. Então eu pego um caminho lá que passa por Polvilho, Cajamar, Caieiras e tal, e eu passo pelo Mackenzie que tem lá, que é colégio, né? E, cara, eu passava lá, tem o campo de beisebol deles, né? Cara, e era muito legal passar por aquilo e realmente ver que tinha uma criançada mesmo jogando e tal, que tinha um professor ali, que existiam jogos, etc. E aquilo me deixava muito animado. Hoje em dia eu passo e parece que eles desativaram o campo de beisebol, né? Isso é um pouco triste, mas saber que também começou por eles a história é bacana. Isso eu acho legal, assim. Eu acho que tem muito a ver do que significa o Opening Day, que é nesse momento que a gente resgata um pouquinho das histórias. É o que a gente está fazendo nesse podcast também. Eu acho que os americanos fazem muito isso, né? No Opening Day começam a surgir as histórias, eles começam a relembrar muitas coisas que aconteceram, principalmente as bizarrices do dia, né? E para mim, pelo menos pro brasileiro, talvez o dia em que esse estádio foi erguido é que foi o nosso primeiro e único, infelizmente. Mas é uma história bastante relevante. E aproveitando beisebol no Brasil, eu queria saber, tanto de você, Fernandão, quanto do Rafik, o que a gente poderia imaginar de beisebol no Brasil, né? Se a gente pode esperar alguma coisa aqui. Quando que a gente vai ter o nosso próprio Opening Day do tamanho do Opening Day deles, né? Antes de mudar o assunto, deixa eu só fazer um adendo. Se um dia o ouvinte quiser conhecer o Minichi, eu recomendo ir no sábado de manhã, que você vai ver provavelmente algum jogo, seja de seleções de base, alguma coisa que é muito arraigada em São Paulo, e já emenda de tarde com o samba da Gaviões da Fiel, que a quadra da Gaviões da Fiel é 100 do lado. É do lado. Boa. Excelente ideia, Rafik. É quase na mesma rua, segue em frente, 50, 100 metros, chegou na quadra da Gaviões. Perfeito. Mas leva esse conselho da forma correta. Se desvincula da equipe de futebol. Vai curtir o samba lá. Até porque Bom, fala aí, Rafik, senão eu vou fugir do assunto. Não, é exatamente isso. É justamente o dia que eu tô falando aí ao samba da Gaviões. Do Ernesto e tudo mais. Não tem nada a ver com futebol. E do jeito que o Carnaval de São Paulo hoje tá, a Gaviões é praticamente tradição do Carnaval de São Paulo. Agora, felizmente, o vai voltar, mas se você for pegar o Grupo Especial de São Paulo hoje, qual a escola mais tradicional de São Paulo sem ser a Gaviões? Mocidade, Rosas, vai ficar voltando? É isso aí. A Gaviões seria a quarta escola mais tradicional de São Paulo, top 4. É até estranho falar, mas hoje Gaviões é a história do Carnaval de São Paulo. Acreditem se quiserem ou não. Tenham preconceito com escolas de torcida organizada ou não. Gaviões hoje é a história do Carnaval de São Paulo. Não sei se isso fala muito sobre a Gaviões ou muito mal sobre o atual Carnaval de São Paulo, mas é isso. Não, e outra coisa ainda também, só de lembrar, tem o samba enredo deles lá, que é famosíssimo, pra mim é um dos mais bonitos que já teve aqui em São Paulo, que é o Me Dê a Mão, Me Abraça, Viaja Comigo pro Céu. Eu não vou cantar porque eu sou péssimo, mas eu acho maravilhoso esse samba enredo e até hoje, de vez em quando, a gente canta na cabeça. Só uma historinha rápida para não desviar do assunto de beisebol. Isso, Mas esse samba, gente, é o seguinte, em 94, eles fizeram um samba maravilhoso, que na minha opinião é até melhor que esse de 95, que foi o samba que eles reeditaram ano passado, deu outro sacode na avenida. Todo mundo achava que a Gaviões tinha que ser a campeã de 94, né?
Meu santo é forte, não adianta me picar, sou Gaviões e você pode acreditar que não aceito traição. E o veneno da serpente eu transformo em semente, eu tabaco em plantação. A história do tabaco, que é até um enredo, digamos assim, audacioso, né? Alguma escola fala sobre tabaco. E foi um show na avenida, todo mundo achou que a Gaviões tinha que ganhar, e na apuração foi vice. E aí, finalmente, chegou em 95 com esse outro samba que estourou, foi um sucesso na época. Até hoje se canta em São Paulo, o Me Abraça. E aí sim veio pro meu tio da Gaviões 95. Bom, vamos voltar ao beisebol, que de samba hoje já deu, né? Só falar um pouco então do beisebol do Brasil. Infelizmente, o beisebol nacional não é o único esporte que carece de investimento, carece de maior divulgação e acompanhamento, mas apesar disso tudo, o Brasil disputou as qualificatórias para o Mundial Sub-23, que vai acontecer no México. A gente fez 5 jogos, foram 3 derrotas, 2 vitórias, um grupo com gente muito grande. O Brasil estava no mesmo grupo de Venezuela e República Dominicana, e nenhuma das derrotas o Brasil tomou pancada. O Brasil jogou de igual para igual com a Venezuela, perdeu num walk-off de 3-2 para a Venezuela, perdeu da Nicarágua de 7-6, perdeu também para a República Dominicana de 6-4, bateu o Peru por 3-1 e El Salvador por 15-0. Ou seja, apesar de tudo, com um pouquinho de investimento, com um pouquinho mais de seriedade de quem administra e de quem pode falar um pouco mais sobre o beisebol, eu tenho certeza que o jogo, o esporte aqui no Brasil tem tudo para crescer, e além dessa qualificatória para o Mundial Sub-23, a partir da próxima sexta-feira 13, começam também as qualificatórias para o Mundial de 2021, que vai acontecer Sim. Bem nos Estados Unidos, se não me engano, e o Brasil começa a caminhada contra o Paquistão, que é uma seleção que historicamente perde para a gente. O Brasil já enfrentou o Paquistão outras vezes, se não me engano, o último jogo foi uma vitória de 10-0. Tenho certeza que o Brasil pode começar com o pé direito esse qualificatório para o Mundial de 2021. Então, assim, eu acho que a gente tem alguns jogadores já jogando na MLB, muita gente nas minors, né? Pouca gente jogando na MLB de fato, hoje só o Ian Gomes, e é isso. Eu acho que com investimento, com divulgação, a gente faz isso aqui no Tailgate Zone. Eu me comprometo, inclusive, a partir da próxima sexta-feira, bom, se bem que agora a gente vai colocar isso no dia, na terça-feira antes do Opening Day, mas eu faço um compromisso aqui com vocês. Vou cobrir o Brasil nesse qualificatório. Maravilha, Fernandão. Sensacional. Maravilha. Bom, como vocês podem imaginar, o qualificatório também foi cancelado e ainda não temos novas datas. De qualquer forma, repito, fiquem atentos em nossas redes sociais e no nosso site, que traremos as novidades assim que chegarem. Cara, mas é isso. Você falou tudo, assim. A gente já é um esporte centenário no Brasil. Por todo esse tempo, a gente já deveria ser muito mais competitivo. E com pouco que tem, resultados expressivos, né? Por mais que não tenha derrotas, mas, cara, com certeza essas pessoas não se dedicam o tempo que precisa para fazer. Até a questão da organização, a gente viu de perto um pouquinho de como funciona. Quando a gente cobriu a seleção brasileira feminina de softball, as meninas também, elas trabalham de segunda a sexta, finais de semana, com trabalho formal, e quando possível se reúne uma vez a cada 6 meses o time todo para treinar. E ainda assim, cara, ficaram pertíssimos das Olimpíadas, jogaram muito bem. Vai ter o Campeonato Mundial agora, então você falou tudo. É isso, falta esse empurrão. Rafi, você ia comentar alguma coisa? Justamente que o Ian Gomes não está relacionado para jogar a qualificatória do WBC, e nem o Dante, e eu acho que nem o Dante Bichetti. São 2 irmãos, o Dante e o Bo Bichetti, que são filhos de mãe brasileira e por isso jogam pelo Brasil. Um vai jogar, o outro não vai jogar. Eu não vou lembrar qual joga, qual não joga. Eu acho que o Bo não joga e o Dante joga. Eu acho que é exatamente isso mesmo, Rafi, que eu ouvi alguma coisa sobre isso também. Não, parece que é o time que fez pressão para ele não jogar. E essa semana também saiu o acordo entre LBPA, MLB e o WBC
onde os jogadores da MLB vão poder participar do qualificatório, do Mundial e também das Olimpíadas, mas só que jogadores que não fazem parte dos 26 titulares. Então, não é o primeiro escalão, né? Isso, não é o primeiro escalão dos times, mas são jogadores que fazem parte dos rosters de times das da Major League. Então, é gente de qualidade. Talvez não sejam os mais, mas sem dúvida alguma é gente que joga. Vai ser interessante ver isso mesmo. O que resta pra gente mesmo é torcer para que dê certo o beisebol no Brasil, né? E tentando animar mais gente, né? Trazer mais gente pro esporte, que é o que a gente tá tentando com The Books on the Table e com postagens, etc e tal. Vamos lá, né? Quem é o próximo? Fernandão agora vem com a história. Bom, eu vou falar da história de dois times que são muito caros pra gente aqui no Tailgate. Para mim especificamente, porque eu vou falar dos Dodgers e vou falar também dos Giants, que é meu freguês favorito. Ah, para com isso, rapaz. Queria tanto que o Henriqueta estivesse aqui para ouvir isso também, porque ele merece ouvir isso. Mas eu queria falar de dois Opening Days. Eu quero falar do primeiro Opening Day dos Dodgers em Los Angeles, em 1958. Não é efetivamente o Opening Day, mas é a primeira série de jogos que os Dodgers jogam em casa, desde a mudança do Brooklyn para Los Angeles. Foi um jogo, adivinha contra quem, Felipeta? Contra os Giants. Exatamente. Foi um jogo contra os Giants, foi um 6-5 no dia 18 de abril de 1958. O jogo foi disputado lá no Coliseu de Los Angeles, Coliseu que foi palco da Olimpíada de 1984 e que também será palco da Olimpíada de 2028. Já está fechado. É isso. Foi um jogo pau a pau. Mais de 78 mil pessoas estavam nesse jogo. Era um jogo que tinha gente do calibre do Willie Mays, do Pee Wee Reese, do Duke Snider. Era gente muito grande. O primeiro jogo, de fato, dos Dodgers nessa temporada de 1958 foi um jogo em São Francisco, que os Dodgers perderam por 8-0. Mas o primeiro jogo que a gente fez em casa, efetivamente, como um time de Los Angeles, foi esse contra São Francisco, 6-5. Infelizmente, nessa época, o Jack Robinson já não jogava mais, ele já tinha se aposentado em 56, então ele não se muda para Los Angeles com o time, com os Dodgers. Essa também foi uma primeira temporada bastante frustrante para os Dodgers, apesar de ter jogadores como esses que eu falei, também tinha o Sandy Koufax, tinha o Newcomb lá também, mas foi uma temporada frustrante. O time ficou em penúltimo lugar na Liga Nacional, com uma campanha de 71 vitórias e 83 derrotas. E o outro Opening Day que eu queria falar também, aí é um Opening Day 60 anos depois, na verdade, a série de abertura dos Dodgers também contra o San Francisco Giants em 2018, que é uma série histórica, porque é a primeira vez que a gente consegue ver na MLB uma série de abertura cujos 4 jogos terminam em shootouts. São Francisco ganha os 2 primeiros jogos de 1-0, e os Dodgers ganham o terceiro e o quarto jogo por 5-0 e 9-0, respectivamente. Então, assim, é uma série histórica para os dois times, mas é uma série histórica também para a MLB. Os Dodgers, nessa oportunidade, foi o primeiro time da história da MLB a limitar um adversário a apenas 2 corridas numa série de abertura de 4 jogos. Você vê o tamanho dos Dodgers em relação aos Giants, né, que é chamado de gigante, mas gigante é muito pouco. Não, é muito pouco de gigante. Também foi a primeira vez na história. Olha só como essa série é histórica. Quantas primeira vez na história eu já disse aqui. Primeira vez na história que os Giants só não conseguem marcar mais do que uma corrida numa série de 4 jogos. E fora isso, os Dodgers, naquela oportunidade, tiveram como starters Cash no primeiro jogo, Clayton Kershaw no primeiro jogo, Alex Wood no segundo, Kenta Maeda no terceiro e o Rich Hill no quarto jogo. E os 4 starters dos Dodgers só permitem uma corrida
em 25 entradas arremessadas. A outra corrida que foi anotada, aliás, as duas corridas dos Giants nessa série foram anotadas pelo Joe Panik, que rebateu 2 home runs. E no segundo jogo, um jogo também de 1-0 para os Giants, o Panik bate um home run em cima do Kenley Jansen na 9ª entrada. Então, os arremessadores de rotação dos Dodgers, os arremessadores de rotação dos Dodgers só sofreram uma corrida em 25 innings jogados. E fora isso, para completar o vexame dos Giants teve 28 jogadores em posição de anotar corrida e anotou uma corrida só. Então, você vê que histórica foi essa série, que histórica essa série foi para os Dodgers e também para os Giants, né? Sempre fazendo ali palco para os Dodgers. Precisa de alguém para apanhar. Brilharem, né? É isso, é maravilhoso. Eu não tenho que falar muita coisa. Eu só tenho que perguntar assim, qual foi o último título dos Dodgers mesmo? A gente não está falando aqui. Sabe o que é mais engraçado, Fernandão? Você falou 2018, né? Eu lembrei agora do Opening Day de 2017. Primeiro joguinho, Mad Boom no montinho contra os Diamondbacks, se eu não me engano. Foi Diamondbacks. 2 home runs na mesma partida. Nunca um pitcher tinha feito isso na história da minha vida. Só mostra como esse cara também é gigante. Você veja que agora ele vai arremessar justamente para os Diamondbacks. Pois é. Não precisava lembrar. Mas eu vi que tinha relação. Vocês magoaram o cara, pô. E agora dá nisso. Mas é verdade, foi bem isso mesmo. Mas apesar do feito ser gigante, do arremessador rebater 2 home runs, vamos dar aqui uma pequena diminuída nele. Assim, vamos ser sinceros, vamos aqui jogar até contra o próprio produto que a gente está querendo vender, mas na verdade, temporadas, principalmente depois que a Major League botou o Opening Day ainda em março, não adianta, demora para engrenar. Os jogadores no começo mesmo a jogar direito, lá para maio e junho. Não raro. A gente até tem a gente tem um apelido, April Baseball no Yankão da Massa. Assim, desculpa, mas não vale porcaria nenhuma. Quando vez a gente tem um time maravilhosamente bem em abril, não ir nem para os playoffs, ou um time terrivelmente mal em abril, e chegar nos playoffs com folga. Né? Então, assim, no fundo, a Major League só engrena mesmo no meio de maio. Eu mesmo, não vou dizer que não olho, claro que olho, acompanho meu time, que é o Yankees, mas acompanhar mesmo, de ficar todo dia lá às 3 horas, eu só faço mesmo quando a Superliga de vôlei acaba. Isso é final de maio, início de junho, final de abril, início de maio. E tem mais também, né? Apesar de não valer muita coisa, cara, eu tô tão viciado que enquanto a gente conversa aqui, eu tô vendo o jogo dos Dodgers no Spring Training, cara. E acompanho como se fosse um jogo de playoff. Eu já tive essa fase, Fernandão. Já fiquei acompanhando muito jogo de Spring Training, mas eu já tava meio que desencanando disso. Depois do desgosto que eu tive com tudo que o Manfred fez, eu não sei nem qual vai ser a minha reação para essa temporada, vou ser muito sincero. Muito sincero. Pra você ter uma ideia, eu já decidi que eu não vou comprar a Major League TV. Foi a primeira decisão que eu já tive. Eu também esse ano eu não peguei, não. Eu não vou pegar. Muito frustrante. Bastante. É difícil. E olha que, de novo, como eu já falei aqui, eu venho do samba e olha que eu já tô acostumado a tomar essas pancadas do nada no samba. Como eu já até falei no Yankão da Massa, no samba a gente sabe que o negócio funciona assim. Ninguém tenta dourar a pílula. Todo mundo sabe que no samba é assim, pronto, acabou, se você não gosta, vai embora. E já é assim desde tempos imemoriais. A Major League, não, tenta passar a imagem de uma coisa transparente, de uma coisa ética, e ela pegou toda essa ética e jogou no lixo em 5 minutos. E fica pior porque o Opening Day é muito festivo, então aquele clima todo de festa mesmo e tal, acabou. O esporte voltar a ser jogado por todos os Estados Unidos, o que também é sinal de que está acabando o período de frio, e as pessoas vão começar a voltar a sair na rua sem maiores problemas nos Estados Unidos, como em todos os países setentrionais, né? Tem aquela festa da primavera. O Opening Day faz como se fosse a festa da primavera americana. Sim, é isso. A família toda e tal. A família toda, exatamente. E tanto é que muitos Opening Days são à tarde, mesmo sendo um dia de semana, segunda-feira, 2, 3 da tarde.
justamente para não ter problema de levar filho, não ficar muito tarde. É quase que a festa da primavera. Exato. E o clima vai ficar muito pesado. Muito, especialmente nesse entre-aspas, o clima vai ficar extremamente pesado. É uma pena, né? Vocês falaram. É uma pena. Vocês comentaram sobre não pegar nos eixos ainda a temporada em abril. E só para lembrar um negócio também, né? Os Padres estavam super bem em abril do ano passado. Se não me engano, eles chegaram a ficar em primeiro da divisão. Eu não vou lembrar, mas até porque o Padres é um time tão inútil atualmente que... não fala assim, eu tenho o maior carinho por eles. Mas eu não vou lembrar. Mas eu lembro de alguns abrils do Red Sox terríveis que depois o Red Sox ganhou Sim. ou pelo menos chegou nos playoffs. O Red Sox era mexe, né? Do Davi Ortiz, o Red Sox era mexe fazer isso. E abriu o horroroso, chegava em maio, ganhava tudo e regularizava e ia pra frente. Como também tinha o contrário, né? Como aquela temporada de 2011 que foi uma catástrofe. Que tinha tudo pra ser campeão de World Series. E o time começou bem pra caramba e depois lá pra maio, mas começou a morrer. Quando a temporada começou de verdade. Tem um time na Liga Nacional, ali na divisão Oeste, que já ganha divisão há anos, tem uma média de 103 vitórias por temporada e até agora não ganhou nenhum título. Pois é, né? Tem um time, eu não sei que time, tem um time. Mas esse ano a gente vai acabar com a seca, 32 anos depois, 33 temporadas depois, a gente vai acabar com isso, porque se Deus existe e Deus gosta de assistir beisebol, ele vai colocar os Dodgers. Antes disso vai punir os Astros. E os Red Sox, esperamos. Isso. Também. O Fernandão, você falou muito do Dodgers, mas assim, tem um time que ganhou 11 ou 12 divisões consecutivas entre o final da década de 90 e o início da primeira década do século XXI e só ganhou uma World Series nessa sequência toda, que foi o Atlanta Braves. O Atlanta Braves ganhou em 95. Depois ganhou mais 10 anos consecutivos da divisão e nunca ganhou um título depois. Ele chegou na World Series em 96 e 99, perdeu pro Yankees, e depois nem na World Series chegou, mesmo ganhando a divisão 12 ou 13 anos seguidos. Então, assim, ganhar a divisão às vezes não quer dizer muita coisa. Como já diria Derek Jeter, que é o mais novo membro do Hall da Fama. Aliás, não é o membro, porque ele vai entrar em junho, né? Foi eleito agora em janeiro, vai entrar em junho. Mas, como diria Derek Jeter, os melhores times chegam a outubro, que é o playoff do beisebol. Mas o mais quente ganha. E o Astros nunca era o mais quente. O Braves nunca era o mais quente. Isso. Mas os Braves esse ano estão melhorzinho, né? Eu tenho esperança com esse time dos Braves. E aí, falando de Braves e falando dessa nova década que começa agora para os americanos, né? Afinal de contas, lá para eles, para os Estados Unidos, a década acabou em 2019 e 2020 começa a nova década. Então, assim, a minha aposta para essa nova década do beisebol é uma dominância do Atlanta Braves. Eu acho que eles vão dominar a divisão deles, a NL East, e provavelmente, pelo menos eu acredito, que das próximas 10 World Series, eles vão levar a metade delas. Caramba! Eu acho que eles têm uma juventude. Eu acho que eles têm uma juventude bastante importante, uma molecada que vai ficar por ali por muito tempo, principalmente na rotação. Tem uns caras muito bons. E acho que os caras vão ser dominantes. Eu aposto contra isso muito fácil. Acho que podem até repetir o Atlanta Braves da década de 90. Vai ser dominante na divisão, porque a divisão é uma meleca e a exceção do Phillies, ninguém está tentando se mover para ser um time forte. Mas vai chegar nos playoffs e esse time vai morrer na primeira rodada. Igualzinho da década de 90. Igualzinho da década de 90. Eu gosto desse pessimismo do Rafik. São apostas. Eu não sei nem se o Braves ganha a divisão esse ano. Eu tô confiando muito nesse Philadelphia Phillies do Joe Girardi, que, para quem não sabe, foi técnico do manager do Yankees por mais de 10 anos, ganhou o Series 2009, e agora vai voltar esse ano, vai ser o primeiro ano dele no Phillies. E ele tá montando um time com todos os refugos do Yankees. Todo mundo que passou na mão dele e o Yankees depois dispensou, ele tá pegando pro Phillies. Eu acho que é um time que
que vai dar liga. E o Bryce Harper jogando bem de novo, pode ser que realmente seja interessante. Exatamente. Acho a obrigação dele é jogar bem. Né? E numa divisão tem 3 times muito ruins, só a Atlanta Braves de ok, e mesmo assim, apesar de ser ok, um time muito jovem, eu apostaria Phillies na Liga Nacional Leste. Eu diria que assim, eu acho que a briga vai ser boa. Não tendo ninguém roubando sinal, eu acho que a briga começa a ser boa. Eita, boa pergunta. Como é que vai ser o Astros com o manager novo? Que, com todo respeito, é ruim, na minha opinião. Eu acho que é um manager ultrapassado, que é o Dusty Baker. É um manager claramente... É o Joel Santana, excelente comparação. É o Joel Santana da Major League. É aquele cara... Eu acho que ele foi contratado justamente para tentar ajeitar essa parte psicológica do time, que vai sofrer muito, porque todos os outros jogadores estão muito irritados com o Astros. Mas, tecnicamente, na parte de jogo, as estatísticas evoluíram demais e o Dusty Baker ficou para trás. É uma mistura de Joel Santana com Abel Braga. Nossa senhora. Será que o Astros vem para brigar? É a desgraça. Minha nossa. Será que o Astros vem para brigar? É uma questão interessante. Eu acho que acabou. Acho que Astros agora acabou. Mas o resto da liga, eu acho que tem gente se preparando bem. Até porque, será que o Diamondbacks não dá certo também com o Mad Boom lá? De repente, o Mad Boom joga que nem ele jogou nos Giants, vira um puta de um cara na rotação deles, e o Diamondbacks também, sei lá. Não sei. Eu sou muito positivista. Posso ser sincero, o Dodgers está em outro patamar. Como diria o Jorge Jesus, está em outro patamar. Com certeza. O Red Bull só não resolveria a situação. Não, acho que poderia demais. Porque o Dodgers é time para fazer mais de 100 vitórias. Fácil. É que você não entendeu, você não viu a cara de viúva que ele fez com isso. Dodô, era isso que eu ia falar, porque o Rafik já foi a viúva do Girardi. E agora a gente viu a viúva do Bad Bunny ali com... Tá bom, então. Eu vou contar a minha história, então. Vai ser... Vou contar a minha história. Virou bullying. História, vai. Virou bullying. Ai. Bom, a minha não vai ter muito final feliz, não. Mas é bem interessante, tá? É legal e eu acho que, assim, marca porque foi uma das primeiras coisas que eu fui atrás, né? Tipo, eu acho que vocês sabem, né? Vocês, quem tá ouvindo agora sabe, também vai ficar sabendo. Eu sou muito curioso com o esporte e tudo que aparece que dá uma interrogação na minha cabeça, eu vou pesquisar, tal, não sei o quê. Então, a primeira vez, né, que eu estava em frente à TV e eu vi que fulano de tal teve que passar pela cirurgia Tommy John, eu fiquei com aquilo na cabeça. A famosa Tommy John, né? Lógico que nós estamos conversando aqui, todos vocês sabem o que é isso, mas para quem é ouvinte nosso e não sabe muito bem, a Tommy John é uma cirurgia que corrige um rompimento de ligamento no cotovelo. Ela refaz o ligamento inteiro, é um ligamento completamente novo. Exato, ela reconstrói o ligamento. É um ligamento que ele tem tipo a função de não estressar o cotovelo e também não estressar a articulação do cotovelo. Então, assim, ele é muito importante e imagina isso para um pitcher, para um arremessador da Major League, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu falei assim, caramba, Tommy John, né? Por que esse nome, né? E eu fui atrás. Do que era o Tommy John. E aí, para minha surpresa, Tommy John foi um jogador. E foi um jogador de quem? Dos Dodgers. Não só dos Dodgers, mas ele passou também por Indians, pelo White Sox, passou pelos Yankees também, mas ele jogou nos Dodgers e foi nos Dodgers que ele teve essa lesão. Ele foi o primeiro arremessador, o primeiro jogador da Major League a ter essa lesão. E foi em 74 que aconteceu isso, ele estava numa temporada impecável, ele estava com 13 vitórias, 3 derrotas, e os Dodgers estavam assim, a um passo de conseguir o título, o primeiro pennant deles em 8 anos. Então, assim, foi impactante como ele se lesionou e para a liga inteira, né, que não saberia o que poderia acontecer com ele. Tinha gente falando já que ia encerrar a carreira, que não voltaria do mesmo jeito, etc e tal. Porém, 19 meses fora, ele fez a cirurgia, voltou meia bomba ali na temporada, mas o restante da carreira dele acabou sendo bem marcante, né? Porque longeva. A carreira dele... E longeva.
Sim, ele jogou por 26 temporadas na MLB. Só uma pequena correção. Na verdade, o Tommy John não foi o primeiro a ter esse tipo de lesão. Esse tipo de lesão várias pessoas tiveram, mas todos os que tiveram foram obrigados a se aposentar, a acabar com a carreira. Alguns outros já tinham feito essa mesma cirurgia do Tommy John, mas não tinha dado certo. O Tommy John foi o primeiro a dar certo, e por isso a cirurgia ficou batizada com o nome dele. E o que eu acho mais legal disso é que após a cirurgia, mesmo com tudo isso, não vai dar certo, ele vai se aposentar, etc e tal, ele conseguiu vencer mais 164 jogos. Isso acaba sendo um a menos apenas do que o Sandy Koufax conseguiu nos Dodgers. Então, assim, é marcante também, né? E você pensar que o cara jogou por 26 temporadas na liga, e até o Nolan Ryan aparecer, ele foi o cara que mais jogou temporadas na Major League, é realmente interessante. Pedro, deixa eu só complementar um pouco aí da sua história. Depois que ele faz a cirurgia, ele joga ainda mais 3 temporadas pelos Dodgers. Isso. E em nenhuma dessas temporadas ele tem uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Exatamente. 76 ele fica 10-10, 77, 20-7, 78, 17-10 e sempre com o ERA abaixo de 3.5. Acho que é nos Yankees que o ERA dele começa a ficar acima de 3. Mas também já é no finalzinho de carreira, e aí é quando realmente os grandes arremessadores começam a ter aquela queda de produção, né? Sim, sim. O que é triste é que ele, por 15 anos, ele acabou indo para a lista de se vai entrar no Hall da Fama ou não, e acabou não entrando, né? E hoje está fora. Particularmente, para mim, é um daqueles nomes que, se eu fizesse uma lista das pessoas que mereciam estar e que não estão no Hall da Fama, ele seria o número 2, na minha opinião. Só atrás do Pete Rose. Que me desculpe, depois do que o Manfred fez agora, não tem por que deixar o Pete Rose fora do Hall da Fama. Eu concordo também. O Manfred fez uma coisa tão idiota que eu tive que dar razão ao Trump. É verdade. Primeira vez na minha vida, nós todos aqui concordamos com algo que o Trump falou. E o Trump falou exatamente isso, que depois do que o Manfred não fez com Astros, de não ter punido Astros, a punição do Pete Rose estar fora do Hall da Fama não faz o menor sentido, porque por mais que ele tenha apostado e tenha violado a regra do esporte, ele apostou a bom pro próprio time. Ele dizia, eu sou bom pra cacete mesmo e eu vou ganhar essa bodega. Ele é totalmente diferente do escândalo do Black Sox, que foi exatamente uma aposta contrária. O Black Sox apostou de que ia perder o jogo e perdeu de propósito para ganhar a aposta. Bem complicado. O escândalo do Black Sox daria sozinho um podcast inteiro, né? Não vamos aqui nos... É 1912, não é um negócio assim? É lá atrás, né, Rafik? 17, né? Outra coisa só que eu queria... Só contextualiza um pouquinho quem é o Pete Rose, por favor, Rafik. Tem gente que acho que não deve conhecer. Pete Rose, até hoje, é o recordista de rebatidas na Major League. Ele é o jogador que mais teve rebatidas na história da carreira. E é um recorde que ninguém chegou nem perto. É tido como inquebrável, né? É um daqueles títulos como inquebráveis, porque ninguém chegou perto. O próprio Derek Jeter, que era um cara que o pessoal estava olhando para talvez quebrar, não chegou nem... Mas ficou quase 1.000 rebatidas longe. O Pete Rose tem 4.000 e lá vai cacetada, e o Derek Jeter terminou com 3.400 e alguma coisa. 4.256, Rafik. A diferença é gigante. E muitos achavam durante a temporada que durante a carreira do Derek Jeter iria ameaçar esse recorde. É um jogador fantástico. Depois de jogador, ele virou manager. Foi o último manager que jogou ao mesmo tempo, né? O manager-jogador. Foi o último manager-jogador da história da Major League. Foi campeão da World Series, tanto como jogador, tanto como manager. É um cara que tem uma história... Em condições normais, se não fosse essa história da punição da aposta, ele seria Hall da Fama em primeira votação com 95% dos votos. Ou mais, talvez. Mas, no meio da apuração em relação à aposta que ele fez, e se eu não me engano foi na época que ele já era manager e jogador ao mesmo tempo, o acordo que ofereceram para ele é o seguinte, a gente não vai te punir não, mas em compensação você vai aceitar de não entrar no Hall da Fama. É claro que ele, sabendo que estava todo ferrado, porque era réu confesso, aceitou esse acordo para não tomar uma ferrada ainda maior, mas depois de tudo que a gente viu nos últimos 3 anos e da não resposta da Major League, qual é o sentido daquele acordo de 1980? Sim. E só mais um ponto também. O Pete Rose, vocês comentaram aí, né? 4.256 rebatidas. Em atividade, tem 2 jogadores que estariam próximos dessa marca dele, que é o Pujols, que tem 3.202,
e o Miguel Cabreira, que tá com 2.815. Só que também já são jogadores próximos de, talvez, a última temporada deles, não sei. Então, nunca vão alcançar. É só uma correção. Na verdade, eu fiz uma pequena confusão de datas. Eu até fui verificar aqui no computador. 1917 foi o último título de World Series do então Black Sox, que hoje é o White Sox. E mudou de nome exatamente por causa desse escândalo. O escândalo mesmo foi em 1919. Foi no ano seguinte da então última vitória do Red Sox. Que o White Sox entregou a World Series para o adversário, porque tinha apostado que o adversário ia ganhar a World Series. Que beleza, né? Maravilha. Coisas bonitas que aparecem na história. Meus queridos, só um bate-bola, jogo rápido. Favoritaço dessa temporada pra você, Dodô? Eu vou de Red Sox, cara. Sou Tá torcedor, vocês encheram isso aqui de clubismo? Não, vou botar no meu time, pô. Favoritaço pra você, então, Fernandão. Ô, Dodô, mas aqui é clubismo consciente, né? Clubismo inconsciente. É nada. E o teu, Fernandão? Os caras deram o Mookie Betts e o David Price pra gente. Pô. Não vai dar nada, David Price é a pior coisa que existe na face da Terra. Tomara. Pior contrato de todos. Ele vestiu azul e branco, ficou bonito, ficou feliz, tá com um sorriso no rosto. Cuidado, o homem tá voltando. Claro que ele ficou feliz. Ele praticamente não vai mais jogar contra o Yankees. É verdade. Era uma humilhação. Falando agora sem sacanagem nenhuma, sem clubismo, mas não podendo fugir também do clubismo. Uhum. Para mim, final esse ano é Yankees e Dodgers. Eu acho que esse ano nós vamos ter a tão sonhada Dodgers e Yankees na World Series. Essa Com é a toda minha a World Series também. Com toda a sanidade do mundo, é isso. Tá. E apesar assim de a gente já começar a temporada, aliás, nem ter começado a temporada com o departamento médico dos Yankees já lotado, mas como eles também foram assim em 2019 e provaram que são capazes de trazer jogadores, sabe-se lá de onde, para ser destaque, Yankees vai superar mais um início de temporada com muita gente machucada, e acho que lá em outubro nós vamos ter Yankees e Dodgers, sem dúvida. E pra você, Rafik? Eu como torcedor do Yankees, queria ter o otimismo do Fernandão, porque eu não tenho. Cara, se você me pergunta quem era o favoritaço há 2 semanas atrás, era o Yankees, e diria que era o Yankees por léguas. Porque o time ficou uma coisa tão louca que ficou até muito melhor que o Dodgers. Mas aí você já vê, o Severino tá fora da temporada, vai pra Tommy John, já que a gente falou que é Tommy John. O Severino vai ter que fazer a Tommy John e só vai voltar no meio da temporada de 2021. E aí vem um parênteses. É sério que o Yankees ficou 6 meses sem fazer nada com o Severino para esperar o Spring Training para ver que uma Tommy John era necessária? Isso foi feio. Aí você vê o Aaron Judge, que foi descoberto que ele estava com uma fratura por estresse na costela, vai ficar 4 meses fora. Foi descoberto anteontem. De novo, essa fratura é oriunda de um jogo de setembro. Cadê o staff médico do Yankees esse tempo todo? Não viu o Judge? Eu tô falando de uma fissura no osso. Uma coisa que um simples raio-x pega. Foram 3 ressonâncias magnéticas e ninguém viu essa fissura. Esse aí é um staff médico digno de Indianapolis Colts. Mas também não vamos falar de NFL, não. O Stanton tá machucado de novo. Tem mais um que eu esqueci que sentiu as costas ontem. Gente, por mais que o Cashman seja um gênio nesse ponto, consiga achar jogador, sabe-se lá da onde para preencher, tudo tem um limite. E o Yankees já estava com a rotação, digamos assim, certinha, e a lesão do Severino já desajustou a rotação. O Garrett Cole sentiu um cansaço extremo na mão. O Gary Sanchez não jogou também ontem porque sentiu uma fadiga por ter jogado 2 jogos seguidos pela primeira vez no ano. Coisas que você não vê normalmente nos times. Fica difícil dizer que o Yankees é favorito quando eu tô vendo do ano passado. Eu ainda acho que também eles chegam na World Series. Eu tô meio com o Fernandão. Pra mim, o meu favorito, inclusive, não é Dodgers, é Yankees. Mas realmente, o que você fala dá aquela assustada. Só que, visto o que fez o ano passado, eu acho que pra repetir não é muito difícil, não. Pô, foi um time que rebatia do 1 ao 9, cara. É muito pouco que você vê isso acontecendo. E agora com o Cole ainda na rotação, eu acho que é um time muito forte. O Cole vai jogar? Eu não sei, já não jogou a última partida do Spring Training.
Mas aí tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Eu, né? Rafik e Felipe, vale a pena ressaltar que Yankees só perde a série lá para Astros em 2019 por conta do roubo de sinais. Isso. 2019, Tanto em Astros 17, continua roubando sinais. tanto em 17 como em 19. Nós vamos roubar 2 vezes. É até pior que o Dodgers. Exatamente. Aliás, o Dodgers também foi roubado 2 vezes, né? Red Sox também teria roubado sinais. Né? Sim, exato. Então também foi 2 vezes. 2 vezes World Series. Mas é complicado também, porque assim, não dá para manter um time reserva bom com um preço baixo por muito tempo. Sim. Então, por exemplo, o catcher reserva do Yankees, que era excelente, o Austin Romine, foi embora. O terceiro catcher vai virar o segundo, é o Kyle Higashioka. É um catcher ok, mas claramente inferior ao Romine, seja no bastão, seja como na defesa. Inclusive, ao que tudo indica, ele terá que ser o catcher nos jogos do Garrett Cole, porque o Garrett Sanchez simplesmente não consegue pegar as bolas do Garrett Cole. A quantidade de wide pitchers está sendo gigantesca. Ai, que feio. Sim, é complicado. O Clint Frazier parece que vai vir. O Miguel Andújar vai voltar. A gente até esqueceu que ele existe, né? Porque ele ficou a temporada inteira ano passado fora por lesão. O Miguel Andújar vai voltar, mas parece que vai voltar lá no outfield, porque sem o Judge e sem o Stanton, a gente tá com um buraco no outfield. Então, assim, eu não sei se a gente vai conseguir ter a reposição que a gente teve ano passado. O Urshela virou titular, não é mais reserva. E ano passado veio como reserva do Andújar. E acabou virando titular, já que o Andújar, logo no final de abril, já foi listado fora da temporada. Então, eu tenho minhas dúvidas se o time reserva vai ser tão bom quanto. E, quanto aos arremessadores, nós não temos mais reserva. Se alguém se machucar, a queda vai ser muito grande. Uhum. Mas então, baseado nisso, qual que é o seu favoritaço? Eu iria no óbvio que é o Dodgers, né? Uhum. Eu iria no óbvio, mas você sabe que não é favoritaço, é favorito. Bom, Você colocaria quem mais junto? o próprio Yankees, porque se eventualmente o Judge volta a tempo de recuperar o Yankees, a lesão do Stanton parece não ser uma coisa grave, é uma coisa que um mês e meio resolve. Se o Cole realmente é uma coisa simples de spring training em volta, e o Sanchez também é um time, ainda assim é um time muito forte. Ainda assim é um time muito forte. Então, assim, se não tiver mais lesões, é Dodgers e Yankees. Agora, essa caixinha de surpresas que é o departamento médico do Yankees, a gente nunca sabe o que vai sair de lá. Então, é que a gente sempre fala isso sobre beisebol, de ficar dando chute, né? Quantas vezes a gente chutou longe? Quem Milhares. chutou que os Nationals iam ganhar no passado? Então, Não, eu quis passar no palpite lá, porque eu achei que ia mais longe, mas ganhar tava longe, né, da visão. Né? Eu acompanho beisebol há 20 anos. Minha primeira temporada foi a temporada de 2001 e aquela derrota dolorosa contra o Diamondbacks na World Series. Eu acompanho, essa vai ser a minha 20ª temporada de beisebol. Times que a gente disse em março que iam ganhar a World Series e ganharam a World Series, que eu lembro de cabeça. Yankees 2009, Red Sox 2013, Red Sox 2018 e só. Eu não lembro de outro. Se alguém lembrar, por favor, me avisa. Eu só lembro Tava bem convincente, né? Os times eram convincentes. times altamente convincentes. Sim. É verdade. Mas isso é verdade. 9 é um índice de aproveitamento horroroso. Nem para rebatedor reserva eu serviria. É a mesma coisa dos Braves, né? Eles ganham, têm a condição de ganhar a divisão diversas vezes seguidas, mas pode ser que seja um ano que seja convincente. Tem muitas variáveis, né? Isso é verdade. Bom, galera, eu acho que deu. Eu acho que agora a gente pode ir para as dicas, só para fechar rapidão aí, cada um uma dicasinha. Vamos dar uma relaxada agora. Importante isso aí. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Quem começa? Pode ser. Quem quer começar? Vamos. Democrático aqui. Não, vamos. Eu começo. Bota o Fernandão e o Rafik O depois. Fernandão vai começar, já tá pedindo. Dodô, eu não vou recomendar aquele livro de 856 páginas. Não vou fazer isso. Que pena. Seria sacanagem. Mas assim, se alguém quiser ler o Tratado da Natureza Humana do David Hume, fica à vontade. Ele está aí nas melhores livrarias do ramo. Mas o que eu quero indicar de verdade... Então, pessoal, minha dica para ficar para vocês aí nesse período de quarentena, sobretudo, é a série da Netflix sobre a Fórmula 1, Drive to Survive. É bem legal porque conta os bastidores
das relações entre os pilotos com chefes de equipe, mecânico, a própria imprensa. Mostra muito sobre a pressão que os caras sentem, sobretudo os pilotos de equipe. Então vale a pena, são 2 temporadas, são episódios bem legais, tem bastante emoção, tem bastante imagem legal, e nesse tempo de quarentena vai valer muito a pena ver. É isso. Legal. Excelente, boa dica, Fernandão. Sensacional. Você já tinha me passado essa semana isso aí. Eu comecei a assistir, mas não terminei ainda. Muito bom. Rafik, A minha dica é. Todo mundo tem TV por assinatura. Tem aquele. Provavelmente deve ter aquele canal de música. Aquele canal de música ele é fornecido pela mesma empresa para todas as TVs por assinatura. Então é uma. Apesar de eu ver na minha TV por assinatura, todo mundo que tem TV por assinatura no canal de música pode usar essa dica. Todo mês essa empresa que produz esses canais de música para TVs por assinatura está fazendo um canal especial, né? Então é o especial do artista tal, o especial do movimento tal, ou então o especial de um hit. E o especial desse mês é sobre Elis Regina. O canal tá fantástico. Para quem gosta de música popular brasileira, é algo assim surreal, né? A melhor intérprete da nossa história, eu não tenho a menor dúvida de falar isso. E a seleção de músicas está muito, muito boa. Vários clássicos dela. E aí você percebe como ela era boa, porque várias músicas, você diz, não, peraí, a interpretação padrão, são músicas que várias pessoas já gravaram, inúmeras, mas a interpretação padrão da música brasileira é da Elis Regina. Romaria, Águas de Março, entre outras, é algo fenomenal. Aproveita esse finalzinho de mês, porque deve acabar, normalmente como é mensal, deve acabar agora no final de março. Aproveite esses últimos dias e ouçam bastante, porque é fantástico e é inclusive um bom exercício mental para a gente não ficar muito bitolado com tudo que está acontecendo no mundo atualmente. Maravilhoso. excelente. Sensacional. Essa é maravilhosa. Mais uma, né? Mais uma dica excelente. Dodô, a tua. Eu tinha tinha dado aquela avacalhada bacana no último podcast, porque eu fui desafiado a falar sobre Largados e Pelados. É horrível, mas eu fiz uma reflexão sobre. Só pra poder falar alguma coisa útil aqui. Mas vamos continuar na minha saga de contar sobre O que é, livros. Fernandão? É que o Dodô encontrou filosofia no Largados e Pelados. É isso aí. Mais ou menos isso. Estamos, infelizmente, ainda em quarentena em função do novo coronavírus. Quem pode tem que fazer a sua parte. Então a primeira dica é fique em casa. Todo mundo está dizendo isso com bastante frequência e não vai ser diferente aqui. Temos que fazer a nossa parte, pelo menos quem pode fazer. Infelizmente tem pessoas que ainda estão, né, em risco. Então tenha muito cuidado. A situação é séria. Você pode encarar da sua própria maneira, mas você não pode fugir da responsabilidade. Então a primeira dica é essa. A segunda é que, aproveitando que estamos enclausurados, é falar um pouquinho de novo, e não só um pouquinho, né? Eu venho falando disso há vários podcasts, que é contar um pouquinho dos livros do Neil Gaiman, que eu gosto bastante. E aí, aproveitando que estamos aí com tempo disponível, eu gostaria de passar para vocês um livro que eu também acho bem interessante, chamado Smoke and Mirrors. Em português é Fumaça e Espelhos. É um livro bem interessante do Neil Gaiman, que foi lançado em 98. Ele é um livro de contos, na verdade, né? Uma reunião de contos que ele fez. E aí o principal objetivo dele é contar um pouquinho de como que a realidade ela acaba se misturando com o que é místico, com o que é totalmente... que pode ser totalmente diferente da realidade de fato. Como a gente pode se confundir através dos espelhos e da fumaça, né? E o quão sombria pode ser uma pessoa, e isso contando da perspectiva de contos mais voltados para ficção, mas você consegue enxergar um pouco da obscuridade do ser humano nesses contos. Mas eles são bem interessantes. Ele tem mais ou menos 380 páginas, 384. Fernandão, não me julgue, por favor. Mas é um livro bem, bem interessante. Cara, ele trabalha um pouquinho com a sua percepção, de fato. Ele tem um pouquinho de objetivo de fazer com que você sinta medo.
Mas é bem legal. Acho que nesse período é mais um livro interessante para você se desligar um pouquinho da TV, enquanto você faz uma pausa das notícias. É uma forma de você se distrair com um conteúdo diferente com que nós estamos acostumados. E é um livro bem bacana também. Prometo que já estou chegando no final da minha lista de livros do New Game, mas fica a minha dica, beleza? Então, por favor, tomem cuidado e vamos fazer o possível para ficarmos saudáveis. Boa, Dudu. É isso aí. Então. Eu vou ter que vir de livro, então, também, porque eu tô ouvindo falar muito sério e eu vou falar de livro. É isso, galera. Faço das palavras do Dudu as minhas. Cuidem-se, cuidem dos outros. Não estamos sozinhos, pensem no coletivo. Então, fiquem em casa, fiquem em casa. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Eu sei que é um privilégio esse negócio de ficar em casa, o home office. Não são todos que podem. Profissionais da saúde, por exemplo, a dona Onça trabalha na área da saúde. Temos amigos também que trabalham na área de saúde e a gente vê todo dia como é complicado, que não tem muito o que fazer. Entre outras pessoas também, bombeiros, policiais, pessoas que estão na rua. Então a gente que pode ficar em casa tem que ficar em casa por essas pessoas. Bom, e aproveitando esse tempo em casa, quem está de home office, não vai ter trânsito, não vai ter tanto estresse de trânsito ou de transporte público ou do que seja. Então aproveite esse tempo e leia. Leia bastante, se informe, não tire conclusões baseadas no seu umbigo. Acho que leitura é muito importante. Então, nessa de leitura, a minha recomendação é Homo Deus, que é um livro que eu não terminei ainda, mas ele é muito pertinente, eu já estou nos finalmente dele. O livro é do Yuval Noah Harari, ele é um israelense, e ele vai filosofando sobre a vida humana. Ele já teve o primeiro livro dele, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que também é muito bom, e esse é o segundo. Né? Então ele parte do princípio que o ser humano já resolveu 3 problemas que ele tinha, que era a fome, as pestes e a guerra. Então o ser humano entende que se alguma dessas coisas acontece é mais por algum motivo falho do que realmente porque temos um problema com relação à fome, a pestes e guerra. Por exemplo, é inadmissível pensar que alguém passa fome hoje em dia com tantos métodos que a gente criou para alimento, etc. Se existe, uma das conclusões que ele chega, que ele cita no livro, e que eu acho que é muito bom até para todos ficarem com isso na cabeça, é que se alguém passa fome hoje em dia, passa fome porque aquilo é politicamente o desejo de alguém. Então, partindo desse princípio que o humano já tem a solução para isso, quais são as 3 próximas coisas que a gente vai buscar? Porque nós somos seres que não ficam parados e que sempre querem mais, buscar algo mais. Então ele diz que, segundo o que ele vai filosofando, o que a gente busca agora é a felicidade suprema, vamos dizer assim, estar feliz a todo tempo, a vida eterna, né? A gente busca sempre continuar vivo. A gente hoje em dia já não aceita que alguém morra, por exemplo, de infarto. A gente entende que isso é uma falha no nosso corpo. Então entende que o humano vai buscar métodos da gente não morrer. Não ser imortal, porque a gente pode ser atropelado a qualquer momento e já era. Alguém pode dar um tiro na gente e já era, ele até cita isso. Mas doenças não serão mais aceitas. O outro ponto que ele fala que a gente vai buscar é ser o mais próximo de Deus. Ter poder de deuses. O livro é fantástico, as reflexões são excelentes, e eu acho que até nos tempos de hoje esse livro é fantástico, eu acho que vale muito a pena, então aproveitem e curtam esse livro. Maravilhoso, sensacional. Então, meus queridos, o que eu tenho a dizer é assim... Antes de terminar, eu acho que a gente tem que falar, já que alguns podcasts atrás vocês falaram do Six Nations, um excelente podcast, diga-se de passagem, e nós estamos num dilema na Six Nations, porque a Six Nations vai acabar, já acabou, e a gente não sabe quem é o campeão, porque 2 jogos da Itália foram adiados, e a gente está dependendo do Inglaterra e Itália para ver quem é o campeão. E a Itália, sabemos, já é o histórico. Então... Onde vai ser feito, porque o coronavírus está ferrado na Itália e ninguém sabe como vai ser feito. É verdade. Mudou tudo. Eu queria então aproveitar que o Rafik falou do coronavírus aí, que atrapalhou o Six Nations. E a Olimpíada também, provavelmente. Sim. Calma, gente, calma.
Olimpíada eu acho que não vai atrapalhar, não. Isso é papo para outro podcast. Tá, beleza. Então, Fernandão. O Rob Manfred deu uma entrevista uns dias atrás falando que o coronavírus não vai ameaçar o Opening Day. Eu disse que a edição desse podcast seria engraçada. Ai, 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 senhor Roberto Manfredo, que papelão. Ele se reuniu com os donos de franquias, disse medidas de higiene que os caras têm que tomar, e principalmente durante o Spring Training, os jogadores já têm evitado participar daqueles eventos, aquelas feiras que acontecem para se aproximarem mais da torcida. Eles não têm participado de todos esses eventos, já em virtude de uma possível epidemia de coronavírus dentro da MLB. Justamente para evitar isso, estão sendo mais cuidadosos no contato humano. Isso é importante, muito importante. Se o próprio Papa não está fazendo mais o anjo na janela, que dirá quem participa de evento público. Exatamente. Bom, é isso, meus queridos. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele abraço para todos e a despedida um de cada vez, por favor. Valeu, senhores, pela presença. Vocês agregaram demais a esse episódio. Espero que vocês possam participar mais, porque ficou muito bom. E é isso aí. Um abraço e, galera, eu vou deixar para falar minha fala no final. Um abraço a todos e aqui no Rio a gente já pode começar a pensar em voltar a beber água da torneira, porque parece que finalmente a Georgina foi embora. Aê! Fernandão? Pessoal, um abraço para o Rafik, Dodô, Filipeta. Sempre uma alegria tremenda estar com vocês. Eu falei um pouco disso no nosso primeiro encontro, como que essa nossa amizade primordialmente baseada nas redes sociais, no WhatsApp, conseguiu fazer com que quando a gente se encontrasse, a intimidade fosse tão grande. E agora, hoje, aqui falando com vocês, depois de 3 meses do nosso encontro lá em Jundiaí, Louveira, eu vejo que quando a gente sabe trazer a tecnologia para o nosso lado, ela realmente só faz coisa boa. Beijão para vocês. É isso aí. Valeu, Fernandão. Boa. Dodô, então, agora sim, final. Bebam água. E cerveja, porque também tem água. Mas com parcimônia. Valeu, gente. Abraço. É isso aí, seus doentes. Acabou o podcast. Sei que já estão todos entediados, mas faz parte. Agora é a hora de aproveitar a tecnologia. Usem muito, mas muito mesmo o seu celular, para se conectar com as pessoas queridas, e em breve, quando todos nós pudermos nos ver, já estaremos tão enjoados dos celulares, que eles ficarão de lado e vamos nos abraçar, e conversar muito, olho no olho. Vamos curtir aquelas feijoadas, e aqueles churrascos bem verdadeiros, com todo mundo, se abraçando, o tiozão fazendo as caipirinhas, a moça dando um pedaço de carne pro vira-lata caramelo, farofa caindo da mesa, o gato subindo na careca do avô, aquele amigo porco dando um arrotão, só pra falar que está satisfeito. É isso. Quanto mais cedo nos afastarmos, mais cedo, também nos abraçaremos. Cuidem-se, fiquem em casa, por você, pelos seus familiares que estão no grupo de risco, e até pelos que não estão, mas principalmente, por aqueles que não têm a opção de ficar em casa. Vamos fazer o que o Clé falou. Pensar no coletivo. É isso, meus amigos, vamos firmes vencer mais essa. Nada de beijos hoje, só um toquinho de luz com os pés.